Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Então vamos lá nesse bloco falar de Fórmula 1, os testes, como já havia mencionado no bloco anterior de considerações. Ainda falaremos nesse programa, nos próximos blocos, sobre Fórmula Indy, Stock Car, e isso é interessante da gente poder dividir o programa em blocos, né? Você, ouvinte, pode ir direto naquela categoria que você mais gosta ou naquele assunto que está mais te chamando a atenção essa semana, mas também se a gente comenta alguma coisa, por exemplo, agora, durante os testes da Fórmula 1 sobre Indy, sobre Stock Car, e você quer fazer o link, você fica livre para poder fazer naquele bloco específico, procurar diretamente o conteúdo que você quer de uma forma mais simples, né? A gente já dividiu a numeração de blocos, né? Dando os minutos certinhos de quando entra um bloco, quando entra um assunto ou outro, mas dessa forma acho que tá melhor. Espero que para vocês esteja melhor também. Mande o seu feedback para cafécomvelocidade@gmail.com. Bom, pessoal, vamos começar aqui a falar de Fórmula 1 e eu vou trazer o e-mail do Eilor Márigo de novo, e eu falei errado de propósito para ele brigar comigo, o sobrenome dele, porque o Eilor, que eu acerto o primeiro nome só para ele ficar contente, por outro lado, tinha mandado um longo, extenso e-mail com várias perguntas a respeito das coisas que aconteceram na primeira semana, e alguns pontos que, por sorte, batem com os assuntos que temos da segunda semana de testes, foram deixados aqui para poder serem respondidos. Então, eu vou começar de baixo para cima, porque a última pergunta... você não ri não, Campos, porque a última pergunta... Eu sempre me diverto com as perguntas do Eilor são sempre interessantes, então eu tô ansioso, não vi esse e-mail. Do André eu vi, o do Eilor eu não vi, então tô ansioso. O do Eilor, ele pergunta no final... para cada um da equipe do podcast, quais foram as decepções e quais foram as boas surpresas dos primeiros dias de teste da categoria. Eu adiciono, agora que a gente já terminou os testes, para falar quais foram as decepções e quais foram as boas surpresas. E já que você deu risada, Fábio Campos, começa você com esse prognóstico pedido pelo Eilor. Não, ele perguntou decepções e surpresas. Prognósticos é outra coisa. É prognóstico, eu tô vendo jornalista que já sabe o grid em todo da Austrália. É mesmo? Tem jornalista, eu vi manchete brasileira falando, o Williams vai brigar pela 7ª colocação. Eu falei, poxa, que legal, que bacana, assim, que já conseguiram. Eu vi o contrário, eu vi que vai brigar pela 17ª, 18ª, por aí. Não, 7ª colocação entre os construtores que eu vi. Entendi. Das 10 equipes. Então, assim, eu fico feliz de saber que tem jornalistas com essa capacidade. Eu tento chegar lá um dia. Eu não tô sendo irônico, não. Eu quero chegar lá um dia de conseguir antever esse tipo de coisa. Porque os testes, esse ano, os testes me deixaram muito mais confusos do que 2016, do que 2015, do que 2014. Por causa da variável da temperatura, por causa dos novos pneus, por causa de tudo isso que aconteceu. Os testes foram pela metade, praticamente. A primeira semana foi de jogar fora, quase, né? Deu para se testar ali confiabilidade, mas como a gente explicou aqui na semana passada, né, o carro corre no calor, né? Você vai testar confiabilidade no frio, né? Não é um teste 100%, nem o de confiabilidade, né? É 100% verdadeiro. Então, a segunda semana me impressionou o número de voltas que os carros deram. É impressionante como é que o Grande Prêmio da Espanha, ele tem 66 voltas. E o que a gente viu de carro dando 170, 160... É impressionante, com facilidade. Não é uma coisa assim de uma conseguiu ficar andando e chegou o carro parar no box saindo fumaça. Aliás, tinha carro saindo do box antes de começar a andar soltando fumaça, né? Que há uma fumaça da Ferrari aí que, né, onde há fumaça há fogo, diria o outro lado do clichê. Mas uma das coisas que chamaram a atenção na pré-temporada é uma fumaça que a Ferrari solta que estão desconfiados que possa ser alguma coisa, enfim.
esse assunto, não vamos entrar nele não, porque ele ainda é muito superficial, né? Eu, pelo menos, não tenho. Se algum de vocês tiver mais informações, por favor, fica à vontade. Decepção, é claro que foi estranho, né, ver a McLaren ter tanto problema. Eu acho que teve muita associação com a McLaren de 2017, 16, 15. É completamente diferente, né? Por mais que o carro esteja tendo problemas, os problemas são solucionáveis, né? Eu pelo menos, não vi um problema crônico na McLaren. Claro que quando era nos anos anteriores, era um problema muito difícil você pegar um motor que não liga, um motor que vibra. Eu não sei se vocês lembram, mas nós falamos isso aqui antes da temporada do ano passado começar. Da vibração do motor Honda, um motor que fica chacoalhando dentro do carro, que é um crime, assim, é amarrar a perna, amarrar uma perna de um jogador de futebol, amarrar uma mão de um jogador de basquete. Nada pode vibrar como, ainda mais uma peça tão importante como o motor, porque desestabiliza completamente o carro, e o carro sem estabilidade, meu Deus, né? Aliás, uma declaração muito interessante do Eric Boullier, que falou que a equipe está apanhando nos pitstops, porque está treinando mais forte pitstops esse ano, e o motivo é que é interessante. O Eric Boullier falou com todas as letras. Nós não treinávamos pitstop o ano passado porque não fazia diferença. Nós não víamos fazer muita diferença. Então a gente meio que largou os treinos de troca de pneu, de reabastecimento, não, porque não existe. Mas enfim, as paradas nos boxes durante a corrida, a McLaren nem treinava no passado. Olha o ponto, né, em que beleza, né? E esse ano eles estão errando muito, porque eles estão voltando a trabalhar sob pressão, olha, tem que fazer tal tempo, cada um tem que ter essa função, cada um tem que fazer a sua função em tantos segundos. Então a McLaren focou muito nisso, né? Um detalhe curioso para o ouvinte. Então, para resumir a decepção, foi, claro, a McLaren não andar, mas eu não acho que seja. Eu entendo as manchetes, nossa, mais um ano, eu entendo que chame a atenção, eu entendo a pressão em volta da equipe, entendo tudo isso. Mas a gente precisa entrar no lado técnico, né, de que eu acho que, mesmo que ela esteja com problemas, são muito mais facilmente selecionáveis. E eu me lembro da Red Bull em 2014, o ouvinte certamente se lembra. A Red Bull em 2014 não conseguia andar uma volta praticamente, né? Ia para a pista, quebrava, e fez um ano que conseguiu ganhar 3 corridas. Então, é reversível a questão da McLaren, é só isso que eu estou querendo deixar. Claro, positivo, a Toro Rosso, talvez, né? Talvez seja a Toro Rosso, porque andou muito bem, casou muito bem com a Toro Rosso ou a Honda? A Honda eu não coloco muito como surpresa, porque a Honda deu para identificar a evolução da Honda muito claramente no final do ano passado. Então, a Honda, ela continuou o trabalho, né? Claro que fica aquela ponta de interrogação, os últimos anos, as pré-temporadas, mas a Honda, o final do ano passado já foi muito sólido com a McLaren. Ainda quebrava além da conta, mas a performance já foi muito sólida. E eu tô dizendo, Rosa, que não é nem essa questão da Toro Rosso, é o casamento, né? Porque o casamento chassi-motor, isso é uma coisa, para encerrar o comentário, o casamento chassi-motor é uma coisa fundamental que muitas vezes as pessoas não percebem. A McLaren pode sofrer com a Renault, mesmo que não quebre, pode não conseguir andar, né? O grande baluarte, digamos assim, dessa questão é a Brown, que num projeto absolutamente em cima da hora, pegou um motor sem estudo nenhum, sem projeto técnico nenhum, casou muito bem com o chassi e foi campeão do mundo. Então, o casamento chassi-motor na Toro Rosso foi bom. E entenda, ouvinte, o casamento chassi-motor não é simplesmente, né, cada carro tem um sistema de resfriamento, cada carro tem uma distribuição de peso, cada carro tem uma suspensão mais dura ou menos dura, cada carro tem uma caixa de câmbio. Então é muito técnico isso, e isso não é uma coisa garantida, é uma coisa que tem que dar certo mesmo, e parece que está dando certo, porque a Toro Rosso conseguiu rodar, né? O motor Honda leva uma desvantagem, porque mesmo dando mais voltas no primeiro treino, ele não foi, na primeira semana, ele não foi o motor que mais andou, né? Porque se entra na pista uma Toro Rosso, uma Force India e uma Mercedes, cada um dá uma volta e para, o motor Honda foi o que menos andou. A Mercedes andou 2 voltas e a Toro Rosso uma, a Honda uma. Então, a desvantagem de quilometragem, de aprendizado, de ter só um lado para olhar, né, faz com que a Honda, mesmo a Toro Rosso sendo a equipe que mais andou, não foi o Honda o que mais teve quilometragem acumulada. Mas, enfim, resumindo a coisa, eles conseguiram dar muitas voltas e isso é muito bom. Tá certo. Diogo Gomes, qual foi a sua decepção e a sua surpresa aí nos dias de teste em Barcelona? O que você pode mencionar?
Olha, surpresa, eu não tenho exatamente uma grande surpresa. Eu gostei do desempenho da Renault, mas eu não chego a classificar como surpresa. Eu já esperava uma evolução da Renault, mas me pareceu, pelo menos, algo um pouco até acima do que eu vim esperando. A gente vai ter, claro, que esperar para verificar se isso vai se confirmar em Melbourne nas próximas corridas. A gente sempre fala em Melbourne, né, mas às vezes a gente esquece que Melbourne é uma pista bem sui generis com relação a todo esse calendário. Então, talvez nem seja lá, mas eu pelo menos, eu vejo essa Renault um pouco mais à frente. Sabe, e isso me agradou bastante. Essa chegada da Renault, uma equipe de fábrica que com, enfim, história e tudo que tem, é essencial. Tomara que se confirme. Ponto negativo, é difícil fugir da questão da McLaren, porque por mais que eu concorde perfeitamente com o Campos, que são problemas que pelo menos inicialmente parecem ser consertados, o que podem ser consertados sem grandes problemas, ao contrário do ano passado, né, que todo mundo já começava a temporada com a corda no pescoço. Me assusta um pouco como eles têm essa dificuldade, que o Campos também explicou, de casar a questão do motor com o chassi, porque se você parar para pensar que a equipe McLaren e a equipe Renault têm os mesmos motores, pelo menos segundo afirmações de ambas as partes, e que um conseguiu fazer todos os testes sem ter o menor problema de motor, né? Quando a Renault teve problema com caixa de câmbio, e que a McLaren parou diversos dias seguidos, inclusive mais de uma vez por dia com problemas no motor, e aí você coloca a bateria, e aí você coloca vazamento, sabe, foi um conjunto de fatores vindos da unidade de potência. Então, me assusta um pouco. 6 horas num dia, né, Gomes? Teve justamente 6 horas parada, né? E aquela velha coisa que, assim, nem é com relação à McLaren, nem com relação à Renault, é com relação a essa Fórmula 1 que a gente tem hoje, 2018, 2016, enfim, nos últimos anos, que se tem um vazamento, o Alonso entrou, o último dia, por exemplo, o Alonso subiu no carro, entrou no carro, subiu, né, porque agora tem um ralo, tem que escalar quase, ele subiu no carro, entrou no carro, foi lá pra pista, deu uma volta, 2 voltas e o carro parou, com vazamento de óleo. Aí você fala, tá, traz o carro pros pits, correio de vazamento e vamos. Não, esses motores são tão complicados que para achar um vazamento é mais fácil você tirar o motor fora, colocar um novo no lugar, só que leva 6 horas para fazer isso. Mas para achar e consertar um vazamento nesse tipo de motor, do tanto que ele é apertado ali, é mais complicado. Então, complexo, é impressionante. Né? Complexo, isso é impressionante. Não, mas já se troca o motor em 2 horas e meia. Às 6 horas, para mim, me dá uma indicação de que tinha uma coisa muito errada, né? De que estavam mexendo em alguma coisa muito errada. Talvez, mas assim, se tem um vazamento e a equipe fala, olha, não dá, vamos ter que trocar o motor porque é mais rápido do que ficar procurando vazamento. E aí eles vão falar uma expectativa de 5, 6 horas. Aí dá 5, 6 horas, o cara volta e consegue andar quase 100 voltas depois disso. É difícil de ler, né? Aquela questão dos testes que a gente nunca vai ter uma certeza, é sempre difícil ler isso porque a gente não tem as informações nas mãos, né? Mas assim, esse tipo de coisa me assusta um pouco como a McLaren tem essa dificuldade, sabe? Claramente eles têm uma ideia... Um lado positivo da McLaren é que eles apesar de terem resultado nos últimos anos de equipe pequena, equipe média, eles não pensam como equipe pequena nem equipe média, eles pensam como equipe grande, né? Então, parte aerodinâmica, tudo isso, eles trabalham num nível absurdo. Mas ao mesmo tempo esse nível absurdo meio que coloca o motor trabalhando numa situação, sabe, bem específica. E isso, pelo visto, comprometeu, né? Tanto é que toda a mídia, assim que teve o início da segunda semana com uma série de problemas, foi todo mundo em cima do Bollier, do tipo, a McLaren se arrepende de ter feito um desenho tão arriscado, né? E ele, não, a gente quer ganhar, a gente quer estar na frente, então... tem que arriscar, é melhor do que fazer um carro aí, meu mais ou menos, ou meu comum, e tá lá atrás. Enfim, é um risco que eles tomam, mas me assustou um pouco isso, por mais que eu acho que são problemas que podem ser resolvidos sem grandes revoluções, fica essa coisa de... tem um motor, não funciona, é culpa do motor. Tem outro motor, não funciona. Não em termos de performance, em termos de velocidade, mas em termos de confiabilidade. Você fala, pô, mas esse mesmo motor, um outro carro aqui deu, sei lá, 200 voltas num dia. É difícil entender tudo isso, sabe? Então, essa questão me assusta um pouco. Mas não sei se é exatamente uma decepção da parte da McLaren. Mas leva uma reflexão, né, Diogo? Eu tava pensando essa semana, o quanto um problema crônico como o dos últimos 3 anos... não pode ter tido o dedo da McLaren, né? É uma coisa assim, eu vou dar um nó na cabeça do ouvinte agora de propósito. Mas já pensaram se toda essa questão que a gente teve de McLaren, claro que o motor Honda tinha os seus defeitos, evidentemente que o motor nasceu em 2015, quando entrou, muito ruim,
mas o quanto a filosofia McLaren não pode ter agravado o problema. É uma coisa que a gente nunca vai ter a resposta, né? Só assistindo muito documentário para a gente tentar entender o que acontece dentro de uma equipe. E pegando... Mas vale pegando reflexão, as nuances, né, do documentário, porque eles não falam tudo lá, né? Eles só mostram que tá certo, exatamente, né? Exatamente. Muito bem colocado. Tem que fazer um documentário da Honda agora, né? Boa. A Honda vai mostrar o projeto dela, pelo lado dela. Olha, eu conheço, isso que o Fábio Costa está falando é muito válido. Eu conheço pessoas que, cara, batem o pé e falam desde o primeiro momento, assim, e assim, eu tenho que dar o crédito para as pessoas que eles não falam de hoje não, falam de muito tempo. Pode ser que estejam certos, pode ser que estejam errados, enfim. Mas olha, talvez a Honda pudesse entregar X em potência. Vamos dizer que o Mercedes dá X. A Honda talvez deixe um pouquinho a menos, mas vai, ok, X, um pouquinho a menos de X. Mas aí a McLaren chega e diz, olha, o motor tem que ter esse tamanho, essa bateria tem que ser assim, sabe? E os caras ficaram de... A primeira notícia, alguns anos atrás, foi McLaren vai para o motor Honda porque que eu concordo, eu sei que tá errado, eu sei que foi um grande erro, mas até hoje, se acontecesse de novo, talvez eu concordaria de novo, que foi a ideia que acho que o Campos também concorda de não dá para ganhar com a equipe cliente, então nós queremos ser uma equipe de fábrica. Aí eles foram pro motor Honda. Essa foi a primeira notícia McLaren Honda. A segunda notícia foi McLaren promete carro Ultra Zero, se não me engano, Ultra Size Zero, alguma coisa parecida, e a Honda vai ter que se adequar a isso, sabe? Foi tipo assim, então vale a reflexão, a gente nunca vai saber, né? É meio que refletindo nada, mas vale a reflexão. Sim, mas é bom colocar o ouvinte para pensar, né? Mesmo sem tanto elemento aqui para colocar. A McLaren é uma das pioneiras nessa traseira super enxuta que existe na Fórmula 1 hoje. Você olha os carros de Fórmula 1 de cima, é assustador, A Ferrari, eu vi a Ferrari esses dias, eu tinha ficado impressionado com a Toro Rosso, a Ferrari, eu vi a imagem da Ferrari e fiquei mais impressionado. Como que a traseira do carro é fina? Como que você vê essa placa preta, né, que é a placa do chassi, como que ela é exposta quando você vê um carro de cima? Ou seja, como a traseira emagreceu, enxugou. E ali tem caixa de câmbio, ali tem escapamento, ali tem as suspensões se juntam todas ali, traseiras, evidentemente. E virou uma coisa absolutamente fina. O carro é quase um míssil de formato mesmo. Ele só não pode afinar 100%, porque o chassi, a placa do chassi, ela tem um regulamento, ela tem um tamanho de regulamento. Então ela fica exposta ali, porque ela não pode ser enxugada também. Né? Se pudesse, era outro projeto, outra história completamente diferente. Então tudo isso, a McLaren é pioneira nesse tipo de enxugar a traseira. Né, de colocar a traseira compacta, que é uma ideia sensacional. Né? Você tirar peso, você tira um dos grandes desafios do carro, que é a traseira, que é muito pesada. Claro, muito mais pesada do que a parte da frente. Então, é legal fazer esse quebra-cabeça para o ouvinte pensar, né? O quanto, se a McLaren não mudasse o projeto, pelo menos a Honda quebraria menos, será? Ou a Honda conseguiria entregar um pouco mais de potência, como disse o Diogo? Nós nunca vamos ter essa resposta. Mas o que está acontecendo na McLaren, eu acho que a gente tem a obrigação de levar para o ouvinte, pelo menos o ouvinte, reflita com a gente. Reflita, mesmo sem tantos argumentos técnicos assim, o quanto era culpa só da Honda, porque a Honda tinha, por favor, o ouvinte não pode entender também sem 880, né? Não, estou falando que a Honda não tinha culpa. Evidente que o motor Honda tinha problemas graves, mas termino do jeito que eu comecei. O casamento chassi-motor é uma ciência, por isso que, será que é coincidência que ganham as equipes que fazem tudo debaixo do mesmo teto? Ferrari e Mercedes? É para pensar na cama. Sem dúvida. Só adicionar mais um ponto, e aí citando mais uma vez o tão famoso documentário, né? Se o ouvinte ainda não assistiu o documentário, ele tá um pouco perdido aí, né? Mas a gente sempre fala, o motor Honda... Qual o nome do documentário, Diogo? Grand Prix Driver, né? Tá no Amazon Prime. Que o Rosa, inclusive, mandou um tutorial lá no nosso grupo de apoiadores, tá mostrando como funciona, as telinhas bonitinhas. O Rosa fez questão de assinar para assistir. Justamente. E entrem no grupo de apoiadores para saber como. Justo. Nesse documentário, a gente sempre fala a questão de, o motor não ligou, porque é o que chama atenção mesmo. Mas se você puxar na memória, você vai ver que antes de o motor não ligar, ele primeiro não encaixa no carro da McLaren. Eles trazem o motor e ele não encaixa, ele simplesmente não encaixa. E aí eles têm que, de última hora, adiar a primeira vez que eles ligam ali o motor, ou tentam ligar o motor, para fazer peças assim, meio que de última hora, numa situação meio urgente, para fazer com que o carro, o motor entre
dentro do coração, vamos colocar assim, do carro, né? Da caixa torácica ali, para eles poderem tentar ligar, enfim. Caixa torácica foi legal, gostei do caixa torácica. Inclusive que foi em português. Só uma última coisa, então, voltando para 2018, né? Isso que o Diogo está falando. A mudança da McLaren para a Renault, vamos nos lembrar, gente, aconteceu em Singapura. Né? A oficialização, né? O aperto de mãos. Dali ainda começa todo o estudo de peso do motor, de dimensões exatamente. Né? É muito tarde. Um projeto de um carro de Fórmula 1 em setembro, o ouvinte pode achar estranho, mas ali já tem que estar no meio do caminho. Começar um projeto de motor com carro em setembro é já correr atrás do prejuízo. O Bulliet até deu declarações, não perdemos muito, mas perde. Perde porque ali os projetos já estão em fase de construção, já estão em fase de testes ali nas fábricas. E era a época em que a McLaren estava apertando a mão da Renault, no sentido de que ainda ia começar a roda a girar, né, literalmente. Então, tudo isso que está acontecendo é fruto também de um atraso de um projeto que começou quando os outros já estavam em andamento. Repito, ainda acho solucionável, ainda acho que a McLaren pode conseguir andar, porque a Red Bull foi a mesma coisa em 2014. Mas começou atrasado o projeto e a equipe sente, às vezes não dá para contornar. Eu repito, a Brown é o grande fenômeno da Fórmula 1 justamente pelo que aconteceu antes da temporada começar, não depois. Depois ela foi até perdendo rendimento. A grande sacada dela foi antes de janeiro. Thiago Raposo, entra aí nessa discussão, aproveita aí o momento e fala quais foram suas decepções e as boas surpresas. E se quiser entrar nesse debate aí, McLaren, fique à vontade, até porque não temos perguntas a respeito deste tema aqui. Pra falar a verdade, eu até tô muito calado nesse bloco. Não me empolga muito mais esses treinos de pré-temporada. Confesso que eu não fui atrás. Eu acabei me informando por pessoas que mandavam a tabela de tempo em grupos de WhatsApp no fim do dia. Não li declarações de ninguém, porque eu não vejo, o que dá pra gente saber? Que o regulamento mantém o mesmo, que a Mercedes continua forte, tem essa questão da McLaren, que não diz muita coisa também, porque até a temporada começar, estão trabalhando duro no laboratório, pode ser que aconteça alguma coisa. Posso estar errado, estou nadando contra a maré aqui, não estou falando que vocês estejam errados, não me empolga mais, não tem aquela coisa, nossa, de ficar na frente da TV, como já fiquei no passado, vendo live time de teste de pré-temporada, porque não tinha imagem nenhuma, e ficava lá vendo, acompanhando quantas voltas se deu e tudo mais. Aí já me agradou mais, já me deu mais tesão no passado, isso já não me dá mais, então não tem muito mais o que dizer, além do que já foi dito pelos meus companheiros aí, porque... realmente eu espero a temporada começar para aí sim começar a falar em cima de fatos reais, porque treino de pré-temporada não existe regulamento nenhum, o cara sai com que peso que ele quer sair, ele faz o que ele quer fazer com o carro, não tem inspeção nenhuma, não tem que cumprir nada, nenhum regulamento, então isso, não me empolga muito. Então a sua decepção, a decepção dele foi com o teste, em geral, isso. Não, que ele tá certo. Eu concordo com o Raposo, ele não tá errado, não. Só tem uma ressalva da última frase dele, né, que eu concordo com ele. Eu acho que muito dessa questão dos testes vem pela saudade que as pessoas têm da Fórmula 1, né? Fica 3 meses sem assistir, aí os carros entram para testar, fica todo mundo querendo acompanhar, porque, né, se esses testes acontecem no meio de uma temporada, o impacto midiático deles era completamente diferente. A única ressalva que eu faço é da questão do regulamento. Eu acho que todo mundo testa no regulamento. Ninguém testa fora do regulamento porque não é producente você testar algo que você não vai poder usar. Né? Só que cada um testa configuração diferente, né? Só que dentro do regulamento. Mas a questão dos testes de não acompanhar, eu acho que tá. Quem não acompanhou os testes, se tem alguém como o Raposo que esteja com peso na consciência, é isso mesmo, não tem que ficar com peso na consciência. Esses testes, e eu acho que. Repito o que eu falei, eu acho que mais... Mas eu não tô com peso na consciência, não. Não, você não. Mas eu tô dizendo, às vezes tem algum ouvinte que nossa, tô atrasado nos testes, não vi nada. Não tem problema. Repito, 2014, 15, 16 e 17 foram testes aí que dava para se ter alguma ideia. Esses, por mais que tenham, né, muita gente fez os cálculos, enfim, dos pneus, dá para fazer um desenhozinho? Talvez dê, mas ainda muito longe de ser preciso, pelo principal fator. Vai chegar na sala e vai estar calor.
Aí, meu amigo, o que alguém andou com pneu em Barcelona pode não valer nada. Então, o ponto de interrogação continua muito grande. Eu vou até aproveitar sua deixa, Fábio Campos, trazer ainda o Thiago Raposo, já que ele falou tão pouco dessa discussão, o e-mail do Ricardo Banniman, que confessou, palavras dele, não consegui tirar quase nada de proveitoso desses testes, além de ver carros rodando e pinturas. Não consegui tirar nenhuma conclusão muito diferente da maioria, como uma McLaren mais consistente e a Sauber finalmente com um carro bonito. Irrelevante, tá, Banniman? Mas enfim. Não, relativo. Irrelevante não. Relevante não. Relativo. Irrelevante, porque o Banniman, ele sabe que eu tenho um carinho especial por ele e sabe que eu tô brincando, tá? Não é desmerecendo a opinião dele, não. Apenas isso, tá, Fábio Campos? Que fique claro que todas as opiniões de todo mundo aqui são importantes. Parabéns a vocês que tiraram leite de pedra nessa fase. Já que o Raposo não quis tirar essa leite de pedra agora, ele pergunta, com os problemas climáticos que as equipes perderam tempo e dados, como aconteceu na semana anterior, na primeira semana de testes, isso de fato influenciará em Melbourne, ou haverão poucas mudanças de 2017 para 2018? As equipes vão sofrer bastante nesse início de temporada. O que você acha, então, Raposo? Como o problema climático foi para todas as equipes, né? No passado as equipes se testavam em circuitos diferentes, né? Agora tem o padrão, todo mundo tem que testar no mesmo lugar. Como todo mundo perdeu tempo, acho assim, acaba que não vai ter impacto, ou vai ter impacto para todas. Então, quando se tem impacto para todas, basicamente não tem impacto. Porque não sei se vocês conseguem entender o meu ponto de vista. Porque acho que sim. Se só uma é prejudicada, ou só duas, se a metade é prejudicada, aí tem um impacto. Porque algumas conseguem se desenvolver e outras não conseguem. Fica lá parada porque o clima... Quando nenhuma consegue se desenvolver porque perderam tempo... Tem impacto, mas como é um impacto para todas, não tem impacto. Se anulam, são forças que se anulam, né? É a frase mais bonita do programa até agora, é essa, inclusive. Eu acho que, assim, as equipes elas não vão ter um nível de conhecimento de equipamento mesmo, que obviamente não vão ter o que elas desejavam ter, né, de início. Mas isso pode gerar alguns, talvez, falta de entendimento aqui ou ali, e em alguma possibilidade tentando puxar e apertar, espremer um pouco, isso possa gerar alguma mudança de alguma mudança na corrida, mas sabe, não nada muito claro nesse sentido. Quando a gente terminou a primeira semana, uma coisa que eu fiquei satisfeito pela semana de testes foi, eu realmente acredito que várias equipes estão até sem entender seus equipamentos, porque realmente o tempo foi muito limitado. E eu adorei isso é muito positivo, isso pode gerar uma mudança, sabe, no grid como um todo. Não quer dizer que a gente vai chegar em Abu Dhabi com as equipes em posições completamente diferentes. Mas para Melbourne, talvez essas equipes um pouco mais parecidas, ou enfim, ter alguma pequena mudança, pouca coisa, um pouco a mais, um pouco a menos, não a Mercedes andar junto com a Sauber, não é isso. Mas talvez alguma alteração aqui ou ali de as equipes estarem meio aquela posição meio perdida, sabe? É a famosa sexta-feira, o famoso treino livre 1, treino livre 2, que chove, e aí depois vai pra classificação e pra corrida completamente no seco. E você vê as equipes meio perdidas assim, e é legal, eu gosto de ver isso. E minha esperança ainda é mais ou menos essa, apesar que em Barcelona, na segunda semana, eles andaram, assim, de maneira impressionante. Acho que foi até o Campos, o Rosa que citaram aí, equipe fazendo 2, 3 percursos de uma corrida inteira em um único dia. É muita coisa. Isso é verdade. E isso eles pode ter certeza que eles aproveitaram um período e fizeram testes longos e, assim, tiveram que correr atrás também com o tempo perdido para não ficar com essa defasagem grande até Melbourne, né? Principalmente a Force India, que é uma equipe que não tinha dado nada na primeira semana. Mas nada, não, zero. Inclusive a Force India vai estrear um novo carro em Melbourne.
Exatamente isso que eu ia dizer. É porque não andou, Mas porque isso eu acho aconteceu, que... não aconteceu em 2016 ou 2015, que eles não participam da primeira semana de teste também, a Force Indy e tal. Sim, bem lembrado, bem lembrado. Mas lá é porque o carro não estava pronto, né? Eles usaram o carro do ano anterior. Acho que teve uma outra equipe também nesse mesmo ano, acho que a Sauber, se não me engano. Mas eles aí brilham, né? Eles brilham mesmo fazendo isso. Mesmo com esse cronograma de teste esquisito, eles conseguem brilhar na pista. É mais um mérito da Force. É o famoso... Fala, Diogo. É o famoso pacote aerodinâmico de Silverstone, né? Que todo mundo fala em Barcelona, o da Force India nos últimos anos vem sendo em Silverstone. O carro chega em Silverstone e dá um boom de performance, é impressionante. E a equipe, ela já entrou na primeira semana prometendo uma série de updates, série de avanços no carro para Melbourne, né? Então ela já entrou sabendo que, olha, em Melbourne vem um carro bem diferente aí. É uma equipe que... Isso que a gente fala faz tanto sentido que ela sempre escolhe o primeiro ou segundo dia da primeira semana de pré-temporada para colocar o famoso piloto que paga as contas para correr, né? É um Mazepin, é um piloto Seriam dois dessa vez, né? É um CL Júnior, enfim. Sempre, primeiro ou segundo dias, sempre são esses pilotos. Sempre, assim, uns 4 anos já. E são espertos porque vendem lugar para testes, né? Ao contrário de outros que Exato. vendem. Agora eu vou responder a pergunta do... Foi o Banniman que fez essa última pergunta? Sim. Eu vou responder com números, então. Em número de milhas andadas, 2017 contra 2018, a Mercedes andou 3.100 milhas em 2017, 3.008 milhas em 2018. A Ferrari andou 2.000, não vou falar todas não, só algumas. A Ferrari andou 2.765 milhas em 2017, 2.687 em 2018. Ou seja, Bunny, a diferença é muito pequena. Eles conseguiram cobrir na segunda semana a quilometragem que eles para igualar praticamente o ano passado. Vou pegar mais uma aqui, Williams. 2.314, 2.369, ou seja, andou mais a Williams, teve mais milhagem milhagem literalmente, né, porque eu estou olhando aqui em milhas, em 2018 do que em 2017. Ou seja, a resposta à sua pergunta, tudo que foi perdido na primeira semana foi facilmente recuperado na segunda semana. Eu, inclusive, me junto a quem questiona, de que 8 dias já é demais para a Fórmula 1. Já que querem cortar custos, no ano que vem pode se testar menos dias. Não sei se 6, 4, enfim. 2 dias em cada semana. Aí você pode até transmitir na televisão os testes, porque aí 2 dias seria uma loucura para as equipes, né? Mas enfim, a única que não serve de base é a McLaren, que andou 1.200 milhas no ano passado e esse ano andou 1.700. Mas, evidentemente, com todos os problemas do ano passado. Então, ficou aqui, eu coloquei a McLaren aqui só de curiosidade. Mas respondendo por números, Bunny, a sua pergunta, com milhagens aqui para você. Diogo, só antes de você, só tem que fazer uma ressalva aqui, Campos, porque o Banniman mandou a pergunta com base naquilo que a gente falou na primeira semana. Então a segunda semana realmente mudou parâmetros, né? Mudou, se for fazer esse cálculo aí de milhas rodadas, pode ter certeza que o número de milhas rodadas por dia na segunda semana deve ter explodido em relação à segunda semana de 2017. Não, deve ter sido o recorde da Fórmula 1, deve ter sido o recorde da Fórmula 1 em todos os tempos. Exatamente a diferença que eu ia falar, porque tá certo que o ano passado tem todas as considerações que vocês já falaram, mas a diferença em tempo de volta, e talvez seja o único momento que vale dar uma mínima olhada em tempo de volta em teste pré-temporada, da McLaren do ano passado para esse ano, são quase 4 segundos, estão 3 segundos e meio. Mas não dá, Diogo, não dá. É algo inacreditável. Qual que é o peso? Qual que era o peso do ano passado? O peso desse? Pra começar... Eu fiz a consideração exatamente para evitar esse mas comentário. Você vai apanhar. Não, você colocou a cara a tapa, não, agora você falou assim, manda bala. Você falou assim, uma das únicas coisas que dá para levar em consideração. Você começou a frase desse jeito. Exatamente. A maioria das equipes tiveram 1 segundo, 1 segundo ponto 2 de evolução. A McLaren teve 3.2. Então você leva em consideração toda a questão do ano passado e tudo mais, e tempo de volta agora, e condições. Mas só de vez 3 e tanto já assusta, sabe? Mas eu te falo mas não foi o ano passado que a Williams ficou em segundo lugar nos treinos de pré-temporada? Sim, a gente tá falando um tempo único. A Mercedes não fez volta rápida, por exemplo, Rosa. Todos aqui todos aqui têm ciência disso. Tô fazendo comparação com McLaren 2017 e 2018. A Mercedes é tão inteligente que ela nem levou o Hypersoft, que é o novo, né? Ela nem levou, ela nem tinha o Hypersoft. Porque é um pneu que vai ser usado pouco. Vai ser usado só no Canadá, para começar. A primeira vez que esse pneu vai ser usado vai ser no Canadá. Ou seja, até essa inteligência a Mercedes tem. Enquanto a McLaren ficou rodando com o Hyper
Várias outras equipes rodaram, a Mercedes, nós vamos gastar para quê? Vamos treinar aqui com os pneus que vão ser usados. Agora, para começar, o asfalto mudou, né? Então, um carro que é projetado, um carro que ficou pior do que o ano passado, e a gente só vai ver isso a partir da Austrália, ele anda mais rápido do que o carro do ano passado. A não ser que fosse um desastre de projeto, o que não aconteceu em nenhuma equipe. Mas um carro projetado pior do que o ano passado, ele vai andar mais rápido, porque os pneus são 2 casas mais macios, isso é uma velocidade imensa que você embute no carro, e o asfalto é outro. Então, o parâmetro de comparação fica completamente torto. Mais alguém puxou alguma coisa? O asfalto foi quase todo refeito há 1 mês e meio, 2 meses atrás. Ele é bem novinho. Então vai ter muita coisa diferente, inclusive para a prova, né? Quando o asfalto já vai estar, vamos dizer, não vai estar virgem, provavelmente aqueles óleos que saem, né? Quando ele está muito novo, que atrapalham, deixam mais liso, vai estar já mais segmentado. Então ó, vai ser bem interessante ver isso sobre, enfim, a prova em si da Espanha de Fórmula 1. Bom, vamos retomar aqui com outros assuntos, porque tem bastante coisa aqui de Honda, de Williams e tudo mais. Eu vou tentar agrupar as perguntas que os nossos ouvintes mandaram a respeito das equipes. Volta ao e-mail do Eilor, né, que ele falou sobre Toro Rosso, né, e até mencionou o James Kay, falou que a equipe está dando total liberdade à Honda para experimentar soluções nos motores fornecidos para este ano. Segundo que a equipe influenciou minimamente na produção da unidade de potência e deixou a Honda livre para desenvolver de forma como se sentisse mais confortáveis. Vocês acreditam que essa estratégia será duradoura no longo prazo ou, depender dos resultados de 2018, já teremos novamente o embate entre equipe e a fornecedora de motores? Olha só, o Eilor já está pensando, vamos dizer, no pior. E o Michael Kinopak, que eu pedi para ele mandar... Não, eu pedi para... Campos, calma. Eu pedi para ele mandar a pronúncia do nome dele, para não errar. Desculpa não, aí. Já perguntei aqui no PAC mesmo. Eu lembro que eu já fiz essa pergunta. Aliás, ele é dos nossos ouvintes, está sempre ligado aí nas mídias sociais, Twitter. Exatamente. E ele, assim, eu tinha dúvida até no Michael, né? Como se era Michel, enfim. É Michael Kinopak. Ele falou, essa evolução do motor Honda é uma crescente desde o final do ano passado. Será que até o final do ano a Honda lutará por pódio, Diogo Gomes? Responda as dúvidas Toro Rosso Honda que o pessoal tem. Eu acho que o pódio é um salto muito grande, mas a evolução, pelo menos em termos de confiabilidade, né, você tem uma mudança muito grande aí. E assim, é difícil falar com relação a essa evolução do ano que vem do ano passado, que eu concordo que realmente vem, mas em tese você teria que fazer até algumas mudanças estruturais ou desse tipo para poder ter uma mudança tão grande, ter uma liberdade tão grande, como o Elo fala, com relação a Toro Rosso dizer Honda vai lá e faz o seu e a gente vai fazer aqui e depois casa, ou algo do tipo, né? Não impor muita coisa, mas como é que, se o motor ele é tão mudado assim, sabe, se tem tantas novidades assim, coisas que a gente não sabe exatamente onde procurar, onde se apegar, mas que em termos de confiabilidade o motor deu uma evolução grande, é só verificar os números aí passados pelo Fábio Campos, realmente é um pulo gigantesco. Em performance é difícil falar ainda, porque, enfim, são testes pré-temporada e porque a gente não tem a menor noção de como outras equipes estavam andando em termos de limitações, de motor e tudo mais. A McLaren, então, citar a McLaren, por exemplo, sempre estava entre os últimos colocados em termos de speed trap. Se o carro realmente tem essa deficiência de ser muito aerodinâmico e segurar nas retas, ou se eles estavam guiando com o motor limitado de alguma maneira, por estar com superaquecimento, enfim. É pré-temporada, é por isso que a gente não tem como saber esses detalhes, mas confiabilidade, o pulo já é muito alto. Em performance a gente vai ter que esperar bastante para ver, mas pódio eu acho que ainda é muito longe. Vou só dar uma resposta rápida do âmbito político. A cada dia que passa, é maior a chance da Red Bull e da Honda estarem unidas em 2019. Que essa é a ideia desde o final do ano passado, né?
Não é ideia assim, com certeza, porque a Honda tinha sempre esse ponto de interrogação, né? Mas a cada dia que passa, mas ela tem Honda, um contrato ela vai com se a Fórmula aproximando. 1, né? Mas enfim, isso aí pode ser, né? Existem algumas maneiras de se circular isso aí. Como ela está, a cada dia que ela, vou colocar de uma outra maneira, então, a cada dia que a Honda anda melhor, mais próxima ela fica da Red Bull. Aí sim. Aí faz mais sentido. Thiago Raposo, o Michael Knopak também perguntou sobre a Williams, que ela corre sérios riscos de perder em 2018 a posição do campeonato de construtores para a Renault e McLaren. E aí ele pergunta, você acha que com base nos testes que ele tirou essa conclusão? Você acha que o Loïc pode tirar um coelho da cartola e fazer algo no carro para compensar a falta de experiência dos pilotos? Ele pergunta nessa linha, dos pilotos e a presença do Paddy Lowe nesse projeto desde o início. Mas, para completar essa parte Williams, Marcelo Cesarino pergunta para você também. Ele perguntou Campos ou Raposo? Como você já está respondendo o Knopak, puxe a resposta também para o Cesarino. Ele lembrou e pesquisou, vendo todas as duplas de pilotos que começaram a temporada da Williams de 78, esta seria no papel a pior dupla que começa a temporada para a equipe. Ele puxou pela memória, mas fez essa pergunta. Esta é a pior dupla que começa a temporada pela Williams, né? Uma temporada como sendo a pior? E ele mencionou, não vou dizer que é pior que a Williams teve na história. Ele pergunta ou ele afirma? Não, ele está comentando, porque sabe como é os nossos ouvintes, já mandam os comentários logo a seguir. Não vou dizer que é pior que o Williams teve na história, pois em algum momento pode ter sido necessária troca de piloto e não teria como avaliar a opinião dele. E a sua? Não sei, porque eu não vi ainda o Sirotkin correndo de Fórmula 1, ele fez os testes e tal, mas eu não o vi correndo. O Stroll mostrou grande evolução ano passado, começou a se envolver em alguns acidentes, e aí a mesma mídia que coloca palavras na boca da Carmen Jordan para vender e caçar cliques e dá certo, porque os trouxas caem e clicam. A mesma imprensa foi lá o ano passado e também detonou o Stroll, porque vendia e dava certo também. Então, eu não sei, o Stroll mostrou evolução durante o ano. Eu não sei, por exemplo, se Bruno Senna e Pastor Maldonado são melhores do que Lance Stroll e Sergei Sirotkin. Preciso ver como que o Sirotkin vai se desenvolver, vai se mostrar na pista. Eu li uma entrevista essa semana, não li ela por inteiro, né? Dei umas olhadas só de que o Paddy Lowe estava fazendo elogios ao Sirotkin. Obviamente que está jogando também, né? Para dar uma moral pro garoto, mas comentando o fato dele ter uma formação em engenharia e tal, e dos feedbacks que ele proporciona, vai que isso é verdade, isso não é só para o Williams, sei lá, vender um pouquinho a imagem do Sirotkin, e vai que realmente ele ajuda nesse desenvolvimento e seja uma peça crucial aí nessa quebra-cabeça. Então, não sei responder. Eu não sei, por exemplo, se Bruno Senna e Pastor Maldonado é uma dupla melhor do que Lance Stroll e Sergei Sirotkin. Deixa eu arranhar a resposta aqui rapidamente. Não, eu tenho a outra resposta do Michael também sobre as forças, né? Que eu fui só para a última parte. Eu não sei, porque ele tá tirando com base nos testes, eu imagino, né? Ele pegou a tabela de testes, viu lá, igual o Campos falou, né? O Michael deve ser o cara que já cravou o grid para a Austrália, então. Pegou as forças dos testes, aquele combinado, não tem um combinado que sempre solta, né? Combinados das 2 semanas, de todos os dias, é esse o resultado e tal. Eu não sei qual que é a verdadeira força da Williams. A Williams vem com alguns problemas financeiros que a gente sabe, mas tem o motor Mercedes, que é um motor muito bom, que empurra bastante. Tem o Paddy Lowe, que eu acho que dispensa, né, comentários e tal. Um cara que tem já uma certa vivência lá e conhece um pouquinho daquilo lá. E pode ser que o que a gente viu da Williams até agora não seja totalmente a realidade. Não estou falando também que vai ser a surpresa e tal, estou escondendo o jogo. Mas talvez não seja só isso que foi mostrado nos testes. Arranha aí, Fábio Campos. Eu vou arranhar rápido. Eu não sei dizer também, o Cesarino e Knopak, se é
a pior dupla da Williams, né? Que eu consigo puxar, talvez a mais fraca seja Butsen Patrese, em 90. Eu só posso afirmar que é a mais mal escolhida. Isso eu não tenho a menor dúvida. A escolhida com o pior critério é essa. Se vai ser a pior, não pode ser que dê certo, pode render pódio, como rendeu, né? O Stroll fez um pódio no ano passado. Aliás, acho completamente diferente a postura da mídia com relação a Jordan do que a postura da mídia em crítica ao Stroll. A pressão em cima do Stroll é plenamente justificável. Ele atraiu isso, a equipe atraiu isso, a pressão é plenamente justificável. Para mim é completamente diferente de se pegar uma frase e se distorcer com o objetivo de manipular. E o Stroll mereceu muita crítica no ano passado. É porque tem muita gente que se impressiona mais com os dois resultados bons que ele conseguiu, né? De largar, fazer o quarto tempo, conseguir largar em segundo em Monza e conseguir o pódio no Azerbaijão. Agora, o ano todo dele não foi bom. E ele sabe disso. Então, a única questão que eu posso afirmar com certeza é que a dupla pior é a de critério mais mal utilizado é essa, porque foi utilizado um critério que releva o que foi feito na pista, né? E todo piloto traz dinheiro para a Fórmula 1, praticamente tudo. Agora, trazer dinheiro sem trazer praticamente nada mostrado na pista, eu acho que é um pouco arriscado demais. Diogo Gomes, o Eilor no seu e-mail, e é o último questionamento do Eilor que será feito neste programa, a Renault afirmou que as punições no grid devido às trocas de motores e equipamentos passarão a fazer parte da estratégia de equipe para este ano, já que afirma preferir apostar na performance do que na durabilidade. Considerando a limitação de 3 motores por carro em 2018, vocês acreditam que essa será uma estratégia universal ou acreditam se tratar apenas de radicalismo e crítica da equipe francesa? Essa segunda parte é bem interessante. Eu acredito que punições vão acontecer e que algumas equipes talvez tenham que lidar com isso. Ano passado, por exemplo, a Renault não teve um motor tão ruim quanto o da Honda, por exemplo, mas mais pro final do ano nós vimos a Renault meio que escolhendo a dedo algumas corridas junto com a Red Bull para tentar aqui talvez dê para pegar posições com mais facilidade, então vamos tentar um motor novo aqui, ou vamos trocar motor aqui. É o famoso fazer estoque de peças, né? E para esse ano, com a queda de 4 para 3 motores permitido pela temporada inteira, querer dar muito de nine e adivinhar isso, mas assim, pelo que nós temos no ano passado, o que nos diz é que, a menos que tenha uma super revolução em termos de confiabilidade, eu acredito que várias montadoras vão ter, várias fornecedoras, melhor dizendo, vão ter problemas com relação à confiabilidade desses motores. Talvez não um motor estourando, mas um motor chegando a um certo nível que não vai ter mais, sabe, como conseguir seguir. Então, trocas e punições por conta de trocas devem continuar acontecendo. Tem uma certa mudança nessa regra das trocas, né? Mas eu acho que ela não acaba com essa questão de trocou tal peça, perdeu tantas punições. É mais é meio que para inglês ver, não acaba exatamente com essa situação, e punições por conta de troca de peças, de itens da unidade de potência, eu acho que vão acontecer sim bastante nessa temporada. Se vão acontecer para todas, aí a gente precisa olhar com calma, né? A Mercedes até teve algum problema no ano passado, né? Pontual com Hamilton, se não me engano. Depois, no final do ano, conseguiu administrar, mas veremos aí como vai se desenrolar. Eu acredito que sim, punições sim, porque por mais que esses motores da Fórmula 1 como um todo evoluam de maneira absurda, 3 motores para a temporada inteira eu ainda acho bem pouco. Alguém quer comentar rapidamente esse ponto ou posso passar? Porque é uma pergunta interessante do Eilor. Eu não gosto da Fórmula 1 com limitações. Eu sei que se não tiver limitações também, né, vira uma terra de ninguém, com as ricas gastando rios de dinheiro e tal. Mas fica uma sensação de que eu não estou vendo, sabe? Tudo que eu poderia ver. Daqui a pouco vem aquela coisa do combustível, aquela corrida da Rússia que o Fábio Campos adora, né? A primeira corrida da história da Rússia, que não pode acelerar porque vai acabar o combustível. Daqui a pouco não pode acelerar porque o motor vai quebrar. Então a gente vai começar a ver uma corrida, um esporte onde quem economiza mais é campeão no fim. Isso não me agrada.
É engraçado que uma das melhores corridas de 2015 foi a da Rússia, né? Você está citando 2014, né? Que foi aquela coisa horrorosa. Que você via, né? Nas câmeras on-board, você via e ouvia os caras levantando o pé a todo momento. Mas a de 2015 foi uma das melhores corridas do ano, né? Então é engraçado isso. Agora, rapidamente, Renault e Honda focaram assumidamente, abriram o jogo, focaram em confiabilidade, ao invés de focar em colocar ali mais giros no motor, mais performance. Tomara que isso não atrapalhe muito o campeonato. Tomara. Porque se tem uma coisa que precisa fazer é alcançar a Mercedes. Né? E, repito, torço para que isso não seja que a gente não veja um campeonato com um monte de carro terminando de corridas chatas. Tomara que não. Mas que eu preferi que fosse o contrário, que focasse sim em performance. Mas o meu gosto é irrelevante. Elas se viram na situação de precisar, não estou dizendo que estão erradas, de precisar focar. A Renault foi o final do ano passado da Renault foi muito ruim, né? Eles têm aquela fase em que eles conseguem brigar e depois eles dão nós falamos isso aqui na altura do Grande Prêmio do México, não me lembro se antes ou depois, mas falamos isso aqui no Café com Velocidade. A Renault vai segurar, porque não tá dando conta, né? Vai voltar uma casinha para trás. E seria ótimo se eles tivessem todos falando assim, vamos correr atrás de potência para tentar alcançar a Mercedes. Infelizmente não vai ser o caso. O impacto que isso vai ter nas corridas, vamos torcer para que não seja tão grande assim. Vamos lá então para a parte final aí desse bloco de Fórmula 1. Agora uma pergunta, um tema para cada um de vocês e desenvolvam assim que forem chamados. Separei aqui até por pegar uma contradição de opinião, alguma coisa de um e de outro. Então, para fechar o e-mail do Michael Knopak, Thiago Raposo, entrada de Vietnã e Miami. E ele colocou assim, esse tópico, e escreveu: existe uma resistência quanto ao aumento de corridas no ano. Várias pessoas não gostam do calendário com mais de 20 corridas. Por outro lado, um campeonato com mais de 20 corridas não interfere na parte técnica? Isso ele pergunta. As equipes terão que poupar motores durante o campeonato? Isso não seria interessante? Vai lá, Raposo, desenvolva. Não, mas eu acho que se o campeonato for estender a quantidade de corridas muito mais do que 20, a limitação de motores também deve aumentar, né? Espero que sim. Ô Mike, eu gosto de corridas, cara. Eu não tô. Eu, sinceramente, sou completamente egoísta. Eu não penso no engenheiro, no mecânico, no piloto, nas equipes de TV, nos jornalistas que viajam. Eu penso no Thiago Raposo, que gosta de assistir corrida. E se tiver mais corridas, ele vai ter mais diversão aos domingos. Então esse é o meu pensamento. Quanto mais, melhor para mim. Diogo Gomes. Cristiano Stolano mandou um e-mail, ele dividiu em vários itens a respeito de Fórmula Indy, Stock Car, mas na Fórmula 1 ele falou o seguinte: quanto à Fórmula 1, grande momento do final de semana foi a estreia do Jolyon Palmer como comentarista do Checkered Flag, o podcast da BBC. No mais, boa expectativa para os treinos livres de quinta, já que ele falou, né, que estava já esperando até uma live do campus. Eu queria... Pois é. Ele falou isso. Mas no caso do Diogo, ouviu o Jolyon Palmer como comentarista na BBC? Eu ouvi em pontos específicos. Eu não cheguei a ouvir ainda todo o episódio desse podcast, Check Red Flag. Eu acabei trocando de celular recentemente, infelizmente. E aí eu perdi uma série de arquivos e tal, mas eu vou acompanhar. O que eu vi de início dele, eu gostei bastante. Foi mais comentários específicos sobre assuntos mais pontuais, sabe? Durante os testes e tudo mais. Não exatamente um programa aí, sei lá, de 1 hora e 15, que geralmente eles têm, sobre diversos pontos. Mas me agrada. Eu acho que foi até o Campos que lembrou alguns programas atrás, ou o programa anterior, né? Já que esse é o segundo desse estilo do ano. Ele comentando o GP2, quando ainda chamava GP2. Ao contrário do que ele pareceu, quando foi piloto de Fórmula 1 na Renault, na frente das câmeras, que era um cara muito... Ele era muito honesto, mas não sei, falava de um jeito meio estranho. Nos comentários eu sempre gostei. Então, o pouco que eu vi dessa fase dele falando sobre Fórmula 1 me agradou bastante. Não sei se no podcast ficou nesse estilo também, mas acho que sim. É um cara que
Tomara que ajude, né, fora das pistas, melhor, fora da Fórmula 1, mas na certa vai estar procurando algumas outras coisas por aí também. Enfim, toda ajuda é bem-vinda, e quando você tem um cara que está lá dentro, ou melhor, que estava lá dentro até um ano atrás, com todo o conhecimento de regulamento, de funcionamento de equipe, que pode trazer esse tipo de informação para o público, isso enriquece muito o conhecimento do público em geral. Rapidinho. Vai lá. Se ele for como comentarista o que ele é hoje, ele já vai contribuir para o automobilismo. Porque num automobilismo nacional ou internacional que seja tão pouco preocupado com a qualidade das corridas, que analisa tão pouco, que releva isso como se isso fosse um assunto que não tem importância, uma figura como o Jolyon Palmer, mesmo só apenas com o microfone na mão, sem exercer nenhum cargo, já ajuda o automobilismo. No Brasil tem muita gente boba, né, que confunde e que só porque ele não se deu bem na Fórmula 1 acha que ele não é válida a opinião dele. A gente tem campeões do mundo que são péssimos para comentar a corrida e pilotos medianos que se transformaram grandes comentaristas. Não, o Damon Hill, por exemplo, ele nem é o principal comentarista da Sky. O principal é o Martin Brundle, que comenta muito melhor do que ele. E você vai comparar os dois pilotando, pelo menos em termos de resultados, o Hill foi campeão do mundo. Campeão do mundo. Então as pessoas fazem essa confusão, mas o Jolyon Palmer é um excelente comentarista, na minha opinião, porque ele defende a qualidade das corridas. E isso, eu sinto muita falta disso em qualquer lugar. Brasil, Estados Unidos, Europa. Defender a qualidade das corridas faz bem para o esporte, para quem gosta de pensar na qualidade das corridas. Tem gente que acha que isso é assunto bobo, menor. Mas para quem gosta de ver o automobilismo crescendo, ele é uma voz que merece ser ouvida. Toma ar aí, Fábio Campos, que agora você vai falar. Fabrício mandou o Fabrício FTB. Eu não sei quem é o Fabrício FTB, não é o Dutra, não é o Fabrício Dutra, que é o nosso ouvinte tradicional. Mandou e-mail como Fabrício FTB. Eu confesso que não me lembro dele nas últimas edições. Às vezes é um novo ouvinte, né? Pois é. Pois Bem que toda vez que eu falo que alguém é novo ouvinte, ele responde, sempre a pessoa responde, fala, que absurdo, eu já escuto. Eu já ouvia, então, eu mesmo que nunca lembro, a pessoa já ouvia 500 anos, enfim, segue o jogo. Mas o Fabrício Campos falou assim, vocês acham que a Fórmula 1 está caminhando para um campeonato de uma equipe, visto que a Mercedes é soberana no momento? E o que vocês acham que pode ser feito para mudar esse cenário e ter mais competitividade? Aí, Mercedes, separa esse pensamento, porque o Cesarino fez uma última pergunta. Os bananas de pijama sobrevivem para 2019? Aí ele colocou assim, bananas de pijamas, na opinião dele, os finlandeses. Então, Fábio Campos, você tem assunto para falar da Mercedes, dos finlandeses, pode misturar aí e fazer o seu comentário. Enquanto isso, eu até te peço para recuperar quem que mandou a pergunta do Bottas no programa anterior, que eu já emendo tudo numa resposta só. Quanto à Mercedes, o modo de parar a Mercedes, ou de tentar fazer uma coisa mais, mudar, né, as peças do jogo, é 2000 e, infelizmente, a gente tem que esperar até 2021, né? A gente tá amarrado nesse regulamento que foi feito de sacanagem, praticamente, né, para segurar essas montadoras, então se estendeu para que elas não saíssem, enfim, para agradá-las, então amarrou-se uma coisa por muito tempo para atender a vontade delas, né, e aí quem fez isso já está em casa desfrutando do seu rico dinheiro e a gente aqui, como eu sempre digo, apanhando. É mudar o regulamento de uma maneira um pouco mais radical. A Mercedes pode perder um campeonato antes disso, claro que pode. Né, a Ferrari já está muito próxima. Eu só acho que vai fazer muito mal para a Fórmula 1 se a Mercedes ganhar todos esses campeonatos até lá e principalmente sem ter corridas boas. Vai fazer mal. Eu sei que vai ter gente que vai falar que não, é bom, domínio, eu aprecio, existe, mas não faz bem para a Fórmula 1 como impacto, como noticiário, como a imagem daquele que acompanha de vez em quando. Não é bom. Esse domínio nunca é bom, na minha opinião. Tem gente que gosta, mas é questão de gosto mesmo. É relativo. Eu acho que uma Ferrari ganhando, uma Red Bull ganhando um campeonato, traz um outro apelo até mercadológico para a Fórmula 1. Sobre os finlandeses... até aproveitando, Campos, eu recuperei a pauta do programa anterior, foi o Jailson Fernandes que perguntou a respeito do Bottas. Aí você já pode englobar tudo numa mesma resposta. Eu vou tentar ser breve também. O Raikkonen eu não sei o que está fazendo na Fórmula 1. Não existe justificativa técnica que o mantenha na Fórmula 1. Ele já está há muito tempo muito abaixo dos demais. Né? Basta a gente ver o que aconteceu na Indy. A gente vai falar no bloco desse programa. Né? Como que veteranos não fazem falta, velhinhos não fazem falta, e como que é bonita e gostosa a renovação. A Fórmula 1 renova pouquíssimo e vai renovar menos ainda daqui a pouco.
Então é diferente o Raikkonen do Bottas. O Cesarini colocou os dois como se fosse o mesmo. Não, um tem uma carreira ainda pela frente, talvez, né? Não na Mercedes, porque é muito difícil. O Bottas, para mim, é o piloto dos 20, o que corre mais com a corda no pescoço, o que corre mais com a faca aqui em cima da cabeça, porque é o que tem, né, dois favoritíssimos para pegar o lugar dele. Um é o Ricardo, que pode ser contratado pela Mercedes, está sem contrato, namora a Mercedes, embora não tenha nada avançado. E o outro é o Ocon, que fez, né, um belíssimo campeonato em 2017, tirando as 3 primeiras corridas, fez um belíssimo campeonato de 2017 e é uma figura para ser empurrada para frente se continuar andando. Se o Ocon fizer em 2018 o que fez em 2017, vai ser muito difícil segurar. Então o Bottas depende de quê? Só de derrotar o Hamilton, só. É muito fácil essa tarefa, né? Derrotar o Hamilton. Então tá complicada a situação para ele. Embora ele tenha ganhado 3 corridas em 2017, né? Ou seja, quem sabe evoluindo agora, já conhecendo o time, não possa surpreender. Fábio Campos, você aproveita de novo mais fôlego para fechar esse bloco. Você falou de uma notícia importante aí, fez um mistério, tudo. Tá todo mundo querendo saber. Tá todo mundo querendo saber, afinal de contas, Fábio Campos. O que foi que a FIA fez dessa vez que pode impactar o futuro aí de Fórmula 1 e de outras categorias? A FIA anunciou que vai assumir a Fórmula 3 europeia, né? Que vai transformar a Fórmula 3 europeia numa categoria gerida pela FIA, ou seja, na prática vai transformar a Fórmula 3... Mas como assim? Vai... Já é, ué. Já é Não, mas veja bem, ela vai agora juntar a Fórmula 3 ao calendário da Fórmula 1. Né? Ela vai operar a Fórmula 3. Na prática, Raposo, a Fórmula 3 vai acabar. Porque a Fórmula 3 vai assumir o lugar da GP3. Então, tecnicamente, quem acaba é a GP3, né, em termos de nomenclatura. Mas, na prática, quem acaba é a Fórmula 3. E eu considero essa uma notícia catastrófica, é desastrosa essa notícia para o automobilismo, porque são mais de 20, né? O Diogo talvez saiba de cabeça quantos carros tem na Fórmula 3 europeia, eu não sei de cabeça. Mas é mais de 20, até porque a Fórmula 3 europeia é muito variável, né? Principalmente no final do ano passado, teve muito piloto que entrou, que fez só o finalzinho, enfim. Mas deu ali muito carro, deu quase 30, se eu não me engano, no final do campeonato. No resumo da situação, acabou isso. Né? A Fórmula 3, a FIA consegue comercialmente batizar agora, no final de semana, ter Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3, que é muito bonitinho, muito lindo, muito bacana, né? Porque a GP3 simplesmente vai mudar de nome. Só que a Fórmula 3, essa que corre com a DTM, essa que tem base alemã, que tem alma alemã, ela deixa de existir. Então, pelo menos por enquanto. Se não houver uma reversão nisso, talvez a compra desses carros, talvez enriquecer uma Fórmula 3 inglesa, o automobilismo toma uma pancada gigantesca, porque vai faltar 20 cadeiras a menos. Aí, meu amigo, mulher no automobilismo vai ficar para 2050, 2060, enfim, vai ter um impacto enorme, gigantesco, né, em diminuir, em acabar com o campeonato, que hoje é uma base tão... base. Ainda é uma base muito distante dos carros de ponta, mas é uma base válida. É uma base, né, de se tirar meninos valiosos, que é a Fórmula 3 europeia. Então, muita gente gostou da notícia. Nossa, que legal, a Fórmula 3 agora vai se juntar ao campeonato da Fórmula 1. É legal, mas ela vai substituir a GP3 e vai deixar de existir. 2 categorias vão transformar em uma só. Eu duvido que vai ter 40 carros. Eu duvido que vai ter, que seria o ideal, né? Junta tudo, mas aí vai ser um motor só, ou seja, essa Volkswagen e Mercedes que carregam nas costas essa Fórmula 3 acabou, enfim, a gente vai ter que ver como vai ser o funcionamento. No momento, até este 12 de março, que é quando estamos gravando o café, é para mim uma notícia daquelas graves, que a gente vai sentir impacto na Fórmula 1 ao longo dos anos, que vai diminuir a velocidade da renovação, vai deixar cadeiras mais caras, vai aumentar a venda de cockpit. É desastroso o que aconteceu. Uma pena, tomara que esses carros sejam aproveitados, tomara que alguma categoria nasça, que se rebatize, né? Se chame de... Já que a Fórmula 1 quer o nome Fórmula 2 e o nome Fórmula 3, esses carros que passem a chamar a Fórmula 4, muda a Fórmula 4 para a Fórmula 5, e é nomenclatura, é detalhe. O importante é que os campeonatos não acabem, porque está ficando cada vez mais difícil, está ficando cada vez mais caro e está ficando cada vez mais pobre de talento. Exatamente.
Sobre essa nova categoria, a minha dúvida é só com relação ao equipamento e a como toda essa questão técnica vai funcionar, porque não ficou muito claro. Ficou claro que veio um novo carro, aí já ressaltaram questão de segurança, halo e toda aquela questão, mas não entraram em muitos pontos técnicos. E isso é o que me deixa, sabe assim, tá, o que Vai vem ser um disso aí? GP3 atualizado, Diogo. Igual atualizou a GP2, a Fórmula 2 agora tem um carro novo, vai ter um carro novo da GP3. Vai ser um GP3 atualizado. Inclusive eles prometem um cockpit impenetrável, que é uma coisa que vai somar o Halo aí, eu não faço a menor ideia como vai ser isso. Mas um cockpit impenetrável. É a prova de bala? Não, a tradução é um cockpit não invasivo. A tradução ao pé da letra do inglês é um cockpit impenetrável ali na frente. Um cockpit não, desculpa, ali um painel. Painel impenetrável. Eu não sei como que vai ser isso, só sei que está na especificação técnica do novo carro. Eu vi essa parte da técnica, tem muita coisa para ser dita ainda, mas a questão dos pilotos é verdade. A Fórmula 3 estava andando com um pouco mais de 20 pilotos, 23, 24, mas esse número há 2 anos atrás era mais de 30 pilotos. Ela deu uma enxugada boa, já na ideia da FIA, inclusive. Mas, assim, você tem hoje um grid de 20 e tantos carros na Fórmula 3 e 20 e tantos carros na GP3, né? E você basicamente não vai fazer um grid de 45, 40 e tantos carros. Vai fazer um grid de 20. Então, a quantidade de vagas que vai se perder aí já é gigantesca. A Fórmula 3 inglesa, ela começa a crescer, ou a tentar crescer de novo, mas assim, a milhas e milhas de distância do que já foi um dia. Então, basicamente... É grave. É grave, é pegar 2 categorias e fazer dela uma, sabe, pela nomenclatura. E eu não vejo muito sentido nisso. Talvez fosse mais fácil pegar o nome da GP3, o nome F3 e chamar a GP3 de Fórmula 3, e aí, sei lá, pega o que é Fórmula 3 Europa hoje e chama de algum outro nome. Mas se mantém as escalas. Mas assim, enfim, eu imagino que eles veem Fórmula 3 e GP3, não em nomenclatura, mas até em nível mesmo, meio que conflitando uma com a outra, né? Porque é mais natural você hoje ter pilotos da Fórmula 3, pelo menos os mais top, né? Que brigam ali mais na frente, pulando direto para GP2, que até um pouco tempo atrás era um pulo meio que grande demais. Mas é uma pena porque você vai cortar quase 20 assentos em uma categoria, independente de GP3 ou Fórmula 3, mas em uma categoria competitiva, de base, e que vem servindo para revelar pilotos tanto na Fórmula 3, com vários nomes que a gente tem aí recentemente, quanto na própria GP3, que gerou nomes que chegaram e que talvez não estejam na Fórmula 1 hoje, mas que chegaram. O Bottas vem da Fórmula 3, da GP3. Tiveram outros nomes, Gutierrez, teve o Ocon, enfim, nomes, o Kvyat, nomes tem diversos, mas é basicamente isso. Harvey da Indy, né? Ganhou corrida. Justo. Agora, aí como se você pegasse 20 posições no grid e jogasse fora. A unificação ali do caminho é positiva. O problema é que a gente tinha, há pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha Fórmula 3, Fórmula V8, 3.5 e GP3 e Fórmula 2. A gente tinha 4. Hoje a gente tem 2. Isso vai ter um impacto lá na frente para a Fórmula 1. E isso, inclusive, a Fórmula 1 é culpada. Porque ao não ter 20 carros, ao ter apenas 20 carros, a roda não anda, o campeonato fica mais caro, o campeonato se vende para televisão com mais dificuldade. Enfim, é uma bola de neve. Então, a Fórmula 1 não é culpada sozinho, mas tem muito peso nessa história do automobilismo estar se enfraquecendo. Bom, quer falar alguma coisa, Raposo? Eu concordo, mas assim, a GP3 já era de certa forma era um morto-vivo já há algum tempo também já. E eu acho que desde que o Bottas foi campeão. Não, mas o Ocon saiu de lá. O Leclerc saiu de lá. Não sei, não é um campeonato que já não vinha. Talvez porque o ano passado eu não assisti, eu esteja desfazendo dele, mas não tinha disputa, né? Não era aquela coisa muito disputada, né? A gente tinha lá a equipe Artes dominando e sobrando e com os 4 carros, né? Então era mais difícil ainda. Lá eram 4 carros, né, que tinha na GP3, as equipes chegaram a ter. Então, obviamente é uma perda, mas eu também não estava sendo muito bem aproveitado, eu acho, assim, o campeonato nos últimos tempos. Soma-se a isso, né, a World Series também que acabou, né, a V8 que acabou, então as coisas andam ficando complicadas realmente para esse povo que gosta de automobilismo. Esse povo que gosta de automobilismo, diga-se de passagem, o povo mundial, não os brasileiros, que a gente vai comentar no próximo bloco. Exatamente. E com este comentário, encerro assim o bloco de Fórmula 1 sobre os testes e algo Hoje mais... respondemos tudo, né, Rosa? Hoje não deixamos passar nada não, né?
Não, deixamos. Tem um e-mail aqui do Leandro JF. Fica pra semana que vem, Mas é que o Leandro JF, ele, na verdade, é o seguinte, não é nem pra semana que vem, eu ia dar essa justificativa. Ele perguntou a respeito do Halo, algumas coisas. A gente falou do Halo semana passada, para não voltar no assunto, a gente vai deixar para uma próxima oportunidade, tá, JF? Vai estar guardado aqui o seu e-mail. Quando tiver uma oportunidade, nós vamos trazer exatamente o que você falou aqui. Eu vou guardar e a gente vai falar com certeza no futuro. Aqui, como eu disse, falamos semana passada, acho que agora não faz sentido voltar nesse assunto, vamos esperar um momento oportuno e encaixar a sua pauta, mas não se sinta desprestigiado, você sabe, mais do que ninguém, que as portas estão sempre abertas do Café com Velocidade. E este bloco da Fórmula 1 fica por aí, mas como disse o Thiago Raposo, né, você pode ouvir qualquer bloco do programa a qualquer momento, pode voltar, eu ouvi o início do programa, pode ir para o bloco da Stock Car, que a gente vai falar a respeito de automobilismo no Brasil, claro, pode ir para o bloco da Fórmula Indy, fica à vontade. Este bloco da Fórmula 1 termina agora.